Seja bem-vindo à conversa com. A nossa convidada de hoje é Cristina Figueiredo, deputada na Assembleia Municipal de Odivelas pelo Partido Chega e que se propõe falar de ação social, mais propriamente nas questões relacionadas com a toxicodependência. Agradeço o convite e vou então falar sobre a toxicodependência no Concelho de Odivelas, começando por inserir esta mesma temática dentro da coesão social e dizendo que, de uma forma geral, a coesão social é a integração de todos os elementos que fazem parte de uma comunidade. Sem elas, viveríamos numa sociedade desorganizada e que rapidamente levaria a uma anarquia dessa mesma sociedade. E é por esta razão que a ação social, que é aquilo que leva à existência da coesão social, deve ser sempre objeto de políticas públicas. A ação social incide essencialmente em grupos socioeconómicos vulneráveis e com elevado risco de exclusão social. São exemplos desses mesmos grupos os idosos, os deficientes, os sem-abrigo, os migrantes, as famílias desprotegidas em contexto de violência doméstica, entre outros. E é sobre a toxicodependência, então, que vou falar, inserindo dentro da ação social. Portugal, em termos sociais, é um país desigual e Odivelas não é exceção. O risco de pobreza atingiu, em 2020, quase 2 milhões de pessoas. Sendo a pobreza um dos fatores que leva à adesão do uso de drogas, é necessário uma redobrada atenção ao aparecimento de novos toxicodependentes ou recidivas em relação a esses mesmos casos. O indivíduo com problemas de toxicodependência, muitas vezes com grande debilidade física e mental, tem sempre uma autoestima comprometida, apresentando sempre uma destruturação mental e até psíquica com baixa tolerância e frustração também à dor. Para suprimir estas condicionantes, existe numa primeira linha os programas de substituição opiácea de baixo limiar de exigência, que são os chamados programas de rua, que são indicados para os consumidores de heroína e que consistem na presença de uma equipe de profissionais de saúde que vão diariamente distribuir metadona a quem dela necessita, depois de uma avaliação clínica e feita uma dosagem personalizada antes de iniciar o programa precisamente de metadona. Há várias vantagens deste programa, entre elas são a promoção da redução de consumos de heroína, a grande acessibilidade à toma dessa mesma metadona, a toma é presencial e em instalações adequadas para o efeito e fomenta também o aumento e a regularidade dos contactos dos consumidores com os profissionais de saúde, que permite também a identificação de outros problemas, nomeadamente de saúde e sociais, com encaminhamento para as instituições adequadas à situação em concreto. Mais de metade desses consumidores situam-se na faixa etária entre os 30 e os 46 anos de idade. Encontram-se, assim, em idade ativa de trabalho, o que na maioria dos casos não acontece devido aos consumos desequilibrados desses toxicodependentes. A falta de acessibilidade a estes programas faz com que pelo menos 51 destes indivíduos que residem no Concelho de Odivelas tenham que se deslocar ao Concelho de Lisboa para fazer a sua toma de metadona, o que muitas vezes, e para os poucos que possam estar a trabalhar, isso implica um absentismo laboral ou uma desorganização e incumprimento dos seus horários de trabalho. Acresce também outro problema, que é o facto dessas deslocações serem feitas sem título de transporte, o que muitas vezes leva a um acumular de multas por essa mesma situação e que futuramente leva também a processos judiciais. E este é um dos fatores que muitas vezes faz com que os indivíduos voltem a reincidir no seu consumo de heroína e abandonem o programa de metadona. Ora, em Odivelas existe uma total e absoluta falta de resposta a este grupo, que é totalmente abandonado.
a estes programas que deveriam de ser instituídos no Conselho, que seria o primeiro e mais importante passo para a estabilização e controle dos consumos nos indivíduos toxicodependentes, originando assim o início de uma nova etapa nas suas vidas, da entrada ou reentrada no mercado de trabalho, que é sem dúvida um dos pilares para uma verdadeira reinserção social.